Apenas um ano antes dos eventos de Cyberpunk em 2077, desenrola-se uma história épica de crime e ciborgues. Neste cenário, conhecemos um jovem chamado David Martinez. Poderíamos dizer que ele atravessa uma fase de rebeldia, mas vamos atribuir isso à sociedade. De acordo com as circunstâncias, David frequenta uma academia de elite, apesar de sua situação financeira precária. Sua mãe trabalha como técnica de emergência médica, mas há rumores de que ela está envolvida em atividades suspeitas. David está plenamente consciente de que sua família não possui os meios financeiros necessários para continuar sua educação. Não é como se ele tivesse muitas perspectivas de futuro, de qualquer forma. Portanto, em vez de atualizar legalmente seus implantes cibernéticos e manter-se na escola, ele opta por uma rota ilegal para economizar dinheiro, subvertendo o sistema educacional. Como era de se esperar, isso se revela desastroso, a ponto de sua mãe ser chamada à escola para se desculpar e arcar com os custos dos danos causados por seu filho. As coisas já eram difíceis o suficiente para eles antes desta breve, mas desagradável visita ao diretor da escola. Ao sair dali, eles entram em seu carro desgastado e retornam para casa. A mãe de David está visivelmente abalada e adverte-o, mas ele insiste que não há alternativa. Ele simplesmente não tem o dinheiro necessário, e mesmo se continuasse na escola, não enxerga um futuro para si em uma sociedade que marginaliza um jovem rebelde como ele. Ao ouvir isso, sua mãe sofre um golpe emocional, compreendendo a realidade do cenário. Ela está consciente de que, dadas as circunstâncias do mundo em que vivem, é crucial para David receber uma educação de qualidade. Assim, ela se dedica a passar os dias trabalhando incessantemente para pagar as mensalidades e despesas educacionais. Infelizmente, suas conversas são frequentemente interrompidas por incidentes violentos, como tiroteios entre gangues. Em um desses episódios, um tiroteio envolvendo uma gangue proeminente acaba atingindo o carro deles, que colide com outro veículo. De repente, tudo fica negro. Quando David finalmente recupera a consciência, percebe que está preso entre os destroços do carro. Há um incêndio ao seu redor, e ele consegue vislumbrar o corpo imóvel de sua mãe deitado na rua. Rapidamente, ele chama uma equipe de trauma médico para prestar socorro. Mas, como não são assinantes do serviço médico, a assistência é negada a David. Ele se sente impotente e frustrado com a maneira como a equipe de trauma agiu. Basicamente, parece que o período de teste gratuito da saúde de sua mãe chegou ao fim. De alguma forma, David consegue sair das peças amassadas do carro e leva o corpo inconsciente de sua mãe para um hospital não tão agradável. Lá, ela começa a receber cirurgia, e David sai com suas coisas para tentar descobrir as despesas. Não só eles precisam pagar as contas do hospital, mas também seu apartamento estava trancado devido ao atraso no aluguel. David quebra a janela e encontra o Cybervari desaparecido de um incidente recente. Ele decide contatar um certo médico que vende tecnologia no mercado negro e gosta de simulações de garotas. No entanto, o médico desliga a oferta, alegando que só pagaria 10 mil. Na manhã seguinte, enquanto sua mãe ainda está no hospital, David se dirige à escola. Contudo, um estudante chamado Katsuo e seus capangas o intimidam até não poder mais. Justamente quando David está indefeso no beco, ele recebe uma ligação do hospital, informando que sua mãe faleceu. O pobre garoto, devastado, vai buscar as cinzas cremadas de sua mãe. Ele nem consegue realizar um funeral adequado. Agora, ele caminha pelas ruas da cidade à noite, sentindo-se perdido e tendo que enfrentar a dura realidade de pagar pela escola sem recursos financeiros e ninguém para recorrer. Ele tenta novamente entrar em contato com o médico para vender o Cybervari, mas, em vez dos 10 mil inicialmente prometidos, o médico oferece apenas 6 mil. Como se não bastasse, David também recebe uma ligação de Katsuo, o valentão, que o insulta, relembrando a morte de sua mãe. Imagine o que David deve ter sentido naquele momento. Algo dentro dele se ativa, e ele corre direto para a casa do médico, exigindo que ele atualize seu software com o Cybervari. A reação do médico é de puro medo, pois isso pode significar o fim para ele. Mas David tomou uma decisão crucial: submeter-se à cirurgia. Graças a isso, ele adquiriu de repente força, velocidade e agilidade extraordinárias. Ele se tornou um sobre-humano, embora as consequências físicas fossem intensas.
Agora, lembre-se do valentão chamado Katsuo. David retorna à escola mais uma vez e, desta vez, o derrota completamente, reduzindo-o a um pobre palhaço. Katsuo promete chamar seu pai, aparentemente uma figura famosa. No entanto, David não estava preocupado com vingança. Ele volta para as ruas com sua jaqueta manchada de sangue devido ao uso de seu novo Cyberware. Embora seja um problema, ele não consegue evitar rir do que acabou de fazer. Todos o olham após ouvirem sua risada, mas ele já partiu, retornando ao seu apartamento para lavar a jaqueta e relaxar. Enquanto isso, o valentão está em casa, seu pai chamado Tanaka assistindo a um vídeo onde seu filho foi derrotado por David. Ele é informado de que David agora tem o implante de um homem chamado Norris, envolvido em um incidente cibernético psicopata. No entanto, ao contrário de Norris, David não parece afetado. Isso chama a atenção de Tanaka, que pensa em David como um espécime interessante para testar seu novo produto. David recebe uma ligação do diretor, mas decide ignorá-la e tomar um banho. Mais tarde, ele vagueia pelas ruas novamente e entra em um trem. No entanto, ele sente uma sensação nas costas, percebendo que alguém está tentando roubá-lo. É uma bela garota de cabelos brancos com uma aura misteriosa que David já capturou em vislumbres de ações furtivas em outras pessoas. Ele usa sua superioridade em velocidade para simplesmente desacelerar o tempo a seu favor e agarra a mão dela. Isso a leva a puxá-lo para o lado e iniciar uma conversa. Ela fica sabendo sobre o implante de David e propõe a ideia de trabalharem juntos. David concorda com a proposta, e, entre nós, eles formam uma espécie de parceria. Ela se apresenta como Lucy e gosta de se referir a David como estagiário. Começam com Lucy testando as habilidades de David, mas, quando terminam, ele desmaia devido ao uso excessivo de suas capacidades. Lucy o leva às autoridades médicas, mas, devido à ausência de seguro médico e ao caráter ilegal de seu implante, a situação fica complicada. Lucy e David, de alguma forma, conseguem escapar e se dirigem à casa do médico. Ele fica surpreso ao ver que David ainda está vivo depois de usar o implante 8 vezes em um único dia. David não só precisa ter cautela quanto ao número de vezes que utiliza o implante, mas o medicamento necessário também é bastante dispendioso. Lucy paga aos médicos com as fichas roubadas, mas isso só lhes fornece 2 dias de remédios. No entanto, o médico aconselha David a retirar o implante. A essa taxa, ele só duraria mais alguns dias, além dos perigos psicológicos infligidos pelo implante. David simplesmente ignora o conselho do médico e tem uma conversa com Lucy enquanto está sentado em um banco. Ela o convida para seu apartamento, e as coisas estão prestes a tomar um rumo interessante. Eles compartilham uma bebida, e ela ajuda David a tirar sua jaqueta, apenas para depois vesti-la nele novamente, com a finalidade de reprogramá-la para exibir letras e padrões nas costas. David pergunta sobre o motivo disso, e ela explica que Ed Runners é praticamente uma variação do termo cyberpunk. Durante a conversa, David aponta um pôster na parede, aparentemente relacionado à vida lunar, e ele zomba da ideia de viver na Lua. Surpreendentemente, Lucy tem uma perspectiva oposta, sonhando em um dia deixar a cidade noturna para voar até a Lua. Em seguida, ela o leva para uma simulação virtual que proporciona uma experiência de como é viver na Lua, mas a experiência virtual dura apenas alguns minutos. David foi trazido de volta à realidade por um homem chamado Maine e sua gangue, chamada Estados do Maine. Maine alega que o implante que David possui deveria ser dele e desfere um soco no rosto de David. Enquanto isso, o rosto de Lucy permanece notavelmente sereno, como se ela já soubesse que esse encontro era inevitável. De qualquer forma, Maine também está furioso com seu parceiro, que deveria ter trazido o Cyberware para ele. David percebe que provavelmente estão falando de sua mãe e explica que ela faleceu há 2 dias, o que impacta profundamente Maine. Ele também percebe que David está lidando muito bem com o implante e decide convidá-lo para se juntar às suas fileiras. David concorda, mas, como era de se esperar, está desapontado com a situação envolvendo Lucy. Mais tarde, quando David retorna ao apartamento, ele está deprimido e furioso. Na manhã seguinte, seu humor continua o mesmo. Surpreendentemente, ele recebe uma mensagem do diretor que não apenas elogia seu desempenho, como também oferece uma bolsa para que ele retorne à academia.
Tudo o que pedem é um pedido de desculpas. Entretanto, David já seguiu em frente. Ele conhece Manny e sua gangue em um armazém, onde se depara com outros indivíduos notáveis. Falarei sobre um deles, Pilar, um cara grande e engraçado especializado em trabalhos furtivos. Ele tem uma irmã fofa chamada Rebecca, que também os acompanha e executa trabalhos. Erzon é um sujeito afiado, embora haja Dório, a mão direita de Manny e uma mulher incrivelmente forte. Basta dar uma olhada nela, ela é impressionantemente atlética. Além disso, há Kiri, uma mulher enigmática com uma mandíbula destacável. Vamos guardar detalhes sobre esses personagens para mais tarde. Por enquanto, David precisa se juntar a eles em um assalto. O plano deles é obter dados de navegação de um guarda-costas da Arasaka chamado Machin, que estava envolvido em uma luta de boxe. No entanto, eles conseguem manipular habilmente a partida de boxe. Quando o jogador em quem David apostou perde, ele começa a chorar e beber. David pretendia roubar os dados dele, mas o guarda-costas recebe uma ligação do seu chefe e se prepara para sair. David e Lucy rapidamente entram em ação como os outros membros desviam a atenção de Machin. No entanto, o plano não se desenrola como esperado, e o guarda-costas coloca uma recompensa pelo carro de fuga. A situação fica ainda mais complicada. Justo quando eles estão prestes a ser atacados por membros de uma gangue notória, Manny chega para resgatá-los, eliminando os gangster. Embora as coisas tenham se complicado, eles conseguem obter o que precisavam, e todos comemoram em frente a um bar. David agora é totalmente aceito como membro. Manny aconselha David a adquirir mais implantes cibernéticos para facilitar sua vida. A celebração é animada, com Pilar capturando a atenção de todos graças às suas habilidades de malabarismo. No entanto, um homem chamado Faraday, com múltiplos olhos, aparece e interrompe a diversão. Ele informa a Manny que o assalto deles foi um fracasso e que os dados coletados são inúteis. Faraday também menciona o próximo alvo, o pai de Katsuo, Tanaka. Eles precisam vigiar seus movimentos. Quando Faraday parte, Manny revela que ele é importante devido ao seu dinheiro. Durante a festa, David nota Pilar se aproximando de Lucy, enquanto ele próprio é atingido por uma torta por Rebecca. Após esse incidente, David é oficialmente aceito na equipe. David assume o papel de um tipo de mensageiro para Pilar e Rebecca. Manny lhe ensina a dirigir, e ele corre com Lucy à noite. A vida fica agitada, mas pelo menos é divertida. David também se torna um membro valioso para o grupo durante as missões, cumprindo funções úteis. Ele se envolve em várias ações, como resgatar Rebecca de uma gangue de catadores e ajudar Lucy com seus roubos de carteiras. Lucy revela a ele que é uma talentosa Netruner, o que significa que, ao contrário de David, cujo corpo foi aprimorado, ela tem um aprimoramento cerebral. No entanto, David ainda não sabe muito sobre sua história pessoal. Quando ele está com Manny, David menciona que tem sentimentos por Lucy e acredita que sejam mútuos. Ele se questiona se é seguro confiar nela tão casualmente. As conversas entre os membros da gangue se tornam comuns, e David começa a se sentir em casa com seus novos colegas. No entanto, em um bar, atrás de um pilar, David se envolve em uma confusão com um sem-teto que estava tentando urinar ao ar livre. Isso resulta em um trágico incidente, já que o sem-teto sofre de ciberpsicose e atira em Pilar, matando-o. Ele então tenta atacar Lucy, mas David usa seus poderes para detê-lo e a leva para casa. Enquanto os outros lidam com a morte de Pilar, sob o luar, Lucy compartilha seu sonho de ir à Lua, deixando David genuinamente emocionado. Ele faz um compromisso inabalável de levá-la à Lua. A gangue continua a investigar as atividades ilícitas de Tanaka, que frequentemente se envolve em atividades inadequadas. Eles também descobrem um cérebro gravado, conhecido como Jimmy Kurosaki, ou JK, que é uma maneira de reviver memórias de outra pessoa. Eles elaboram um plano para atrair Tanaka, capturando JK. No entanto, o plano sai pela culatra, e JK acaba capturando David. Lucy e Dório tentam persegui-lo, mas, durante a fuga, JK começa a projetar memórias perturbadoras em David, causando uma psicose cibernética extremamente traumática. No entanto, Lucy e Dório alcançam David e conseguem detê-lo. Agora que JK está encurralado, ele concorda em ajudá-los a atrair Tanaka.
No entanto, ele também adverte David de que, eventualmente, ele poderá se tornar um psicopata cibernético devido ao seu implante. De qualquer forma, Tanaka chega ao local em busca de JK, mas é uma armadilha, e ele é capturado. JK também não sai ileso, ficando mortalmente ferido no processo, pois para Tanaka ele não é mais considerado uma pessoa. Como ele está em péssimo estado, a equipe de trauma está a caminho. Ao perceber a gravidade da situação, a equipe foge rapidamente com Tanaka, mas David não consegue deixar de pensar no que JK lhe disse. Mais tarde, quando estão seguros, JK começa a invadir o cibervare de Tanaka. Infelizmente, Manny começa a mostrar sinais de ciberpsicose, o que resulta em mudanças de humor, falta de controle sobre seu implante e alucinações. Ele acaba atacando e incapacitando Lucy, impedindo-a de concluir a tarefa. David mantém Tanaka sob controle enquanto Lucy tenta acessar a mente de Tanaka. Quando Tanaka recobra a consciência e percebe a situação, ele tenta convencer David a reconsiderar sua decisão. Tanaka revela que foi ele quem fez a academia reverter sua expulsão e que ainda há um futuro para David se ele voltar à academia. No entanto, se ele permanecer na gangue, eles eventualmente o matarão após obter informações dele. Essa revelação faz David hesitar por um momento, causando um curto-circuito nos implantes neurais de Tanaka. Enquanto Lucy estava dentro de sua mente, ele menciona que ela também seria morta. Felizmente, Dorio intervém e a salva desconectando-se, embora isso signifique que a localização deles agora está no radar da equipe de trauma. A gangue rapidamente desenvolve um plano de fuga. David e Lucy são instruídos a escapar primeiro, enquanto Manny e Dorio planejam usar Tanaka para deter as forças que se aproximam. Então, os dois conseguem escapar ileso. No entanto, quando a batalha irrompe, Manny acaba sucumbindo a ataques de ciberpsicose, e Dorio tenta confortá-los enquanto os cobre. David deseja ao menos ter salvado Manny, mas só pode observar impotente à distância enquanto seu líder se perde na ciberpsicose. Essa é a terrível realidade da condição. David toma posse dos braços de Manny e escapa do tumulto. O tempo avança, e já se passaram alguns meses desde o incidente envolvendo Tanaka. David agora lidera a gangue, e ele próprio se implantou com os braços de Manny, aprimorando suas habilidades e obtendo um status de elite como Ed Runner. No entanto, Lucy não faz mais parte da equipe, e David não consegue convencê-la a retornar. Enquanto isso, os outros membros da equipe continuam a concluir mais trabalhos. Faraday, mais uma vez, oferece um grande desafio. Eles terão que enfrentar a poderosa corporação Arasaka. Seguindo essa ordem, David procura por Lucy e inicia uma conversa. Ele a questiona sobre seu passado, e ela revela que costumava fazer parte de um projeto especial. Todos eram crianças criadas com o propósito de se tornarem netrunners capazes de mergulhar na antiga rede e recuperar dados perdidos. No entanto, essas missões frequentemente os colocavam em situações perigosas, lidando com ameaças brutais de inteligência artificial e malware. A maioria dos participantes não sobrevivia, tornando as missões um verdadeiro desafio de sobrevivência. Felizmente, Lucy conseguiu escapar e voltar para a cidade noturna. Ela passou a se importar não apenas consigo mesma, mas também com David, especialmente devido aos impactos de seus implantes e às ameaças constantes da ciberpsicose. Avançando para sua próxima missão, David elimina um diretor de laboratório da Arasaka. Infelizmente, o diretor já estava demonstrando sinais de ciberpsicose. Por outro lado, Lucy elimina um agente da Arasaka, o que gera preocupações, levando sua contra-inteligência a iniciar uma investigação sobre as causas dessas mortes. Eles deduzem que a organização Miltech, da qual Faraday faz parte, está envolvida. Ao tentarem assassinar Faraday, ele mal consegue escapar, revelando que a segurança da Miltech não estava à altura. Além disso, a Miltech não estava fornecendo a segurança prometida a Faraday, levando-o a considerar uma aliança com a Arasaka. A Arasaka concorda em ignorar seu envolvimento na morte de Tanaka, contanto que ele rastreie e denuncie o verdadeiro netrunner responsável por roubar os dados de Tanaka. A condição de David continua a se deteriorar, levando-o a cometer um ato trágico, tirando a vida de uma secretária inocente, que o fez lembrar de sua mãe. Ele sofre um golpe psicológico devastador,
e o médico o aconselha a reduzir o uso de seus implantes, o que desencadeia uma reação agressiva de David e quase rompe seu relacionamento com o médico. David confronta Lucy e a convida para se juntar a eles novamente, mas ela menciona que há algo que precisa resolver primeiro. Isso causa frustração em David, e ele ameaça encerrar o relacionamento. Lucy percebe a presença de outro agente da Arasaka, mas quando vai enfrentá-los, percebe que tudo foi uma armadilha. Ela é enganada por um agente de Osaka, que a captura e a interroga, revelando que Lucy foi a responsável pela morte de Tanaka. Ela precisava que ele ficasse em silêncio e não dissesse mais uma palavra a David. Quanto aos dados que ela obteve de Tanaka, bem, ela estava mantendo isso em segredo de todos esse tempo, o que era compreensível, pois Tanaka planejava usar David como cobaia para o exoesqueleto. Ninguém sabia como isso teria terminado para David. Após entender a situação, Faraday explica a David e seus companheiros para aproveitarem a carga principal da Arasaka, onde o exoesqueleto está localizado. Miltek também estava interessada devido à feira marcada para o sábado, mas o verdadeiro plano de Faraday era fazer David assumir o exoesqueleto e depois destruir as forças da Miltek para demonstrar o poder do exoesqueleto. David seria forçado a fazer isso. Felizmente, Lucy consegue brevemente escapar e avisar David, mas ela é logo recapturada. David estava sinceramente irritado, mas mesmo assim aniquila as forças da Miltek. Ele informa Rebecca e o homem do volante, chamado Falco, sobre o resgate de Lucy e a busca de vingança contra Faraday. As probabilidades estavam contra eles, mas David persevera, apesar do enorme tributo que os implantes e o exoesqueleto estavam cobrando de seu corpo. Seu estado estava em constante deterioração, pois os efeitos dos imunossupressores também estavam diminuindo. Mesmo assim, David confronta as forças da Miltek e Arasaka junto com Rebecca e Falco, avançando em direção à torre da Arasaka. Enquanto isso, o Kyuubi percebe que trabalhar com Faraday não era uma ideia correta. Mas quando ela estava prestes a se afastar, ele decide matá-la. Felizmente, ela consegue informar David sobre o paradeiro de Faraday e Lucy. David ataca a torre de forma agressiva, eliminando qualquer obstáculo em seu caminho, e consegue resgatar Lucy. Quanto a Faraday, ele estava agora inútil, o fim se aproximava. Mas ele ainda era maior que a vida. No entanto, Arasaka finalmente revela sua maior arma, o lendário ciborgue chamado Adam Smasher. A luta é tão brutal e épica quanto você pode esperar. Faraday fica preso no tumulto da batalha e morre instantaneamente. Infelizmente, Rebecca é impiedosamente pisoteada até a morte por ele também. David deixa Lucy sob os cuidados de Falco e se prepara para enfrentar Adam Smasher. Mesmo com o exoesqueleto e todas as suas habilidades, ele ainda não poderia igualar o terror absoluto deste ciborgue. No fim, nosso protagonista é completamente derrotado por Adam Smasher, mas ele sabe que Lucy conseguiu escapar com segurança. Ele morre com um sentimento de contentamento, ciente de que seu tempo era limitado, e seus momentos finais são dedicados a garantir que Lucy saia viva. Ele não tem arrependimentos. O tempo continua passando, e eventualmente, Lucy realiza seu sonho de viajar para a Lua, tornando-o uma realidade. É um sentimento agridoce, já que o sonho finalmente se tornou realidade, mas a pessoa que ela amava não está mais com ela. É um final agridoce, de fato. E assim, termina o Cyberpunk Edge Runners. Se você gostou da história, prometo que ficará obcecado com o anime real. É tão bom como sempre. Se você gostou do que viu, inscreva-se no canal e se chegou até aqui comenta punk. Estarei postando muitos vídeos como este, então vejo você no próximo.